Declaro aberta a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Declaro aprovada a ata. Algum registro? Então, a secretária para o pregão, observadas as preferências regimentais, eu adianto aos advogados que estou em férias e tenho também que acudir a um compromisso, de modo que os processos nos quais eu figuro como relator terão preferência. Em seguida, eu passarei a presidência para o juiz Danilo, que é o mais antigo entre os presentes, e a sessão continuará normalmente. Processo adiado, número RO, processo eletrônico. Sala de sessão, relator, desembargador Danilo. Aliás, ele está na sessão de lupa cinza, porque teve um problema. RO 10.548, 28/2017. O advogado está presente para assistir. Nesse processo, ele foi equivocadamente adiado para hoje, porque se acreditava que o juiz Vitor participaria do julgamento, mas, na verdade, não participa. Mas cumpre agora, e eu quero dizer à advogada que eu dei a devida atenção ao relatado por ela, que me foi enviado por e-mail pela minha secretaria, e eu, data vênia, continuo acompanhando o voto do relator, de modo que cabe apenas ratificar o que foi julgado na quarta-feira passada. Senhor presidente, só um esclarecimento diante dessa situação. Eu fiz uma maior explanação sobre essa questão na fundamentação, sem alterar a conclusão sobre o enquadramento sindical. Ela naturalmente vai ser intimada. Vai ser intimada e terá oportunidade de opor embargo de declaração, recorrer, entender. Então, eu peço só que Vossa Excelência repita a conclusão do... Pois não. Perdão que eu fui para o final. Eu reconheço do recurso interposto, eis que atendidos os pressupostos legais de admissibilidade, intrínseco e extrínseco, não conheço dos documentos juntados com marcação de sigilo após a interposição do apelo. Essa parte realmente não constava, porque estava no meio do voto, tá? Ou seja, de ID, bem como de seus anexos, a teor da súmula 8 do TST, no mérito dou-lhe parcial provimento para determinar que, quanto à condenação ao pagamento das multas convencionais estipuladas no item 4 da respeitável sentença de origem, incidem somente 3 multas convencionais, limitado o somatório das penalidades a um salário nominal nos termos da cláusula 61ª da CCT de 2016, confirmando, quanto ao mais, a respeitável sentença com os acréscimos a seguir. Indefiro a aplicação de multa por litigância de má-fé, arguída em contra-razões, mantido o valor da condenação, pois ainda compatível. Pois não. Vamos ao próximo. Processo de sustentação oral, sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, juiz convocado Vitor, terceiro votante, juiz convocado Danilo. Processo número 25 da pauta, ROPS 11.095, 73/2016. Está presente, doutor Edson Guthier, pela reclamada. Um minuto só, doutor Edson. Eu vou ler a conclusão do julgado. Estou negando o provimento ao recurso. Vossa Excelência aguarda uma eventual... Pois não, Excelência. Obrigado. Há divergência? De acordo. Não, senhor. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Obrigado, Excelência. Com licença.
Número 3, RO 10.128/81/2016. Está presente o Dr. Cleiston Ferreira pelo sindicato. Número 3, RO 10.128. Eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe parcial provimento para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação às contribuições sindicais de 2012 a 2015. Esclareço ao advogado para orientar eventual sustentação e quanto à contribuição de 2011, eu estou mantendo a prescrição. Quanto a 2012 a 2015, eu entendo que não houve prova da notificação pessoal do contribuinte, que é requisito de constituição do crédito tributário, é meu sentir. Então, por força disso, eu estou extinguindo o processo, agora sem julgamento do mérito, né? O que eu modifico na sentença é que eu não estou julgando improcedente o mérito da pretensão. E lhe dou a palavra, doutor. Muito obrigado, senhor presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Senhor presidente, escutei atentamente a posição de Vossa Excelência com relação à extinção do feito e com relação também à fórmula de constituição do crédito tributário. Eu gostaria de deixar bem claro, senhor presidente, que essa ação, para que se evitasse qualquer discussão nesse sentido, a limitação de uma eventual execução, foi promovida pelo sindicato patronal uma ação de cobrança ordinária. Ação ordinária de cobrança. Nós não nos preocupamos em formalizar o crédito tributário. Logicamente, para se formalizar um crédito tributário, para se promover uma execução, no caso fiscal, na Justiça do Trabalho, deveríamos sim publicar os editais, deveria sim notificar e, eventualmente, como entendeu o doutor julgado de primeiro grau, que essa notificação tenha comprovação de aviso e conteúdo de recebimento. Então, veja bem, senhor presidente, o que nós preocupamos aqui, para se evitar essas discussões minuciosas, limitadas de uma eventual execução, foi promover uma ação ordinária de cobrança, onde se deixaria livre o arbítrio de defesa e a ampla defesa do eventual réu. No caso, para se formalizar a ação ordinária, promovemos a publicação dos editais em 3 jornais de grande circulação, promovemos também a notificação, o que, no nosso entendimento, data máxima vênia, senhor presidente, ensejaria, sim, uma execução. Mas não, nós optamos por entrar com ação de cobrança, garantindo ampla defesa ao devedor. No caso do AR sem conteúdo, sem aviso do conteúdo, veja bem, que foi o entendimento do doutor juiz de primeiro grau. Ele entendeu que a notificação não foi formalizada, porque no documento de AR não havia a informação do conteúdo daquela carta notificatória. Veja bem, senhor presidente. O próprio devedor, em sua contestação, nada alegou sobre isso. Pelo contrário, se defendeu da ação de cobrança, repita-se, alegando questões de mérito, que era devido à prescrição, igual Vossa Excelência deu. Não houve nenhuma impugnação nos autos, nenhuma contestação nos autos, relativamente a ter ou não recebido a notificação. E, repetindo, senhor presidente, entendo eu, data máxima vênia, em casos que eu já formulei anteriormente, que essa notificação, com comprovação de aviso de conteúdo e recebimento, é para uma eventual execução fiscal, o que não é o caso desses autos. Esses autos tratam-se de uma ação ordinária de cobrança de contribuição sindical. Então, data máxima vênia do douto entendimento do senhor presidente, do douto entendimento do julgador de primeiro grau, requer seja reformada a douta sentença, para que condene o devedor à contribuição sindical e que os autos retornem à primeira instância para aí sim ser promovida a execução fiscal. Porque, por enquanto, trata-se de um processo de conhecimento
uma ação ordinária. Espera-se reforma, senhor presidente, nesses termos. Muito obrigado. Diante das ponderações do advogado, eu peço o adiamento. Esse processo vai continuar no dia 2 de agosto, quando eu estarei aqui para julgar outros processos aos quais eu estou vinculado. Tá certo? Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Desculpa. Número 31, ROPS 11.918.33/2016. Está presente Dr. Paulo de Tarso Bueno pela reclamada. Número 31, 11.918. Nesse processo aqui, doutor, eu estou dando provimento ao recurso parcial apenas para excluir da condenação o pagamento da indenização por danos morais. Porque eu entendo, data vênia, que o que houve aqui foi um dano material. Sim. No mais, eu mantenho a decisão e lhe dou a palavra. Excelência, eu guardaria, então, nesse caso, um voto divergente. Há divergência? De acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Excelência, tem um outro processo, mas não é do senhor. Eu pediria que o senhor aguardasse só um pouco, porque já está acabando, tá? 12, RO 10.409.09/2016. Presente, doutora Thaís Giordano, pela reclamada. Número 12, 10.409. Senhor presidente, demais membros da turma. Só um minutinho, doutora. Eu vou ler a conclusão do julgado e, em seguida, eu lhe franqueio a palavra. Tá? Então, eu conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento a fim de absolver a reclamada da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e revogar a ordem de expedição de ofício ao Ministério Público Federal. E lhe dou agora sem a palavra. Pois não, doutora. Boa tarde a todos, então. Gostaria que seguissem com relação ao ofício e com a litigância de má-fé, mas eu vou sustentar, então, com relação aos outros pontos que merecem também ser reformados. Pois bem, a empresa foi condenada ao pagamento de horas extras, labor aos domingos e ao pagar e anotar a carteira de trabalho em período anterior ao que foi anotado na carteira de trabalho. Só que a fundamentação da sentença se baseou toda no depoimento do senhor Marlisson, testemunha ouvida pelo reclamante. Essa testemunha, o senhor Marlisson, foi devidamente contraditada, porque ela tinha uma outra ação trabalhista movida contra a empresa e com pedido de danos morais. A contradita não foi conhecida pelo juiz e ouviu a testemunha. A intenção do senhor Marlisson em favorecer o reclamante em prejuízo da empresa é nítido. Nós apresentamos um quadro comparativo do que ele relata na ação trabalhista dele e com relação ao depoimento dele com testemunha, e a diferença é gritante. Vou ler parte, só pontuar. Como testemunha do senhor Reinaldo, o senhor Marlisson alega que, no seu depoimento, que chegava, trabalhava de 7h30 às 20 horas, de segunda a sexta-feira, e que aos sábados trabalhava de 7h30 às 18 horas, que trabalhava cerca de 1 a 2 domingos por mês, que almoçavam no caminhão e que normalmente faziam 30 minutos de intervalo. Só que na ação trabalhista movida pelo senhor Marlisson, ele alega que cumpria a jornada de 7h30 às 18 horas e não às 20, que aos sábados a jornada era de 7h30 às 14 horas e não às 18, como o testemunho ele fala, e não levantou qualquer questão dos domingos trabalhados. Não pleiteou nenhum labor de domingo trabalhado. Na ação trabalhista,
ele informa que foi admitido na reclamada no dia 5 de fevereiro de 2015 e não faz nenhum pedido de labor anterior. Mas, quando prestou depoimento como testemunha para o senhor Reinaldo, ele fala que trabalhou de setembro de 2010 a janeiro de 2013 e depois de novembro de 2014 a janeiro de 2017. E que trabalhou com o autor de 2011 a 2013. Ele não tinha feito pedido nenhum de período anterior na ação trabalhista dele. Então, qualquer fato que ele argumentou como testemunha, com certeza é falso, porque ele só foi contratado em fevereiro de 2015. Outro ponto que merece ser enfatizado é que a empresa tem ponto eletrônico biométrico, ou seja, o funcionário precisa colocar o dedo no campo próprio. Então, não há como manipular ou alterar a jornada, como foi o entendimento da sentença, e que foi alegado pelo reclamante. Então, os cartões de ponto, a recorrente requer que sejam dados validade aos mesmos, porque foi afastada a validade dos cartões só com base no depoimento do senhor Marlis, que é claramente falso, não é fidedigno, porque difere muito da ação trabalhista movida pelo mesmo. Na sentença, não foi considerado o fato de que o senhor Reinaldo falou em seu depoimento que, às vezes, tinha folga para compensar os domingos trabalhados. Outro ponto importante do senhor Marlis como testemunha, que no seu depoimento trabalhava de 1 a 2 domingos por mês. Só que o próprio reclamante, o senhor Reinaldo, ele falou no seu depoimento que era 1 domingo a cada 3 meses. Então, é nítida a intenção do senhor Marlis de favorecer o reclamante. Ele coloca uma jornada até pior do que o próprio reclamante informa. Outro ponto da sentença que condenou a reclamada o pagamento de R$10 mil como danos morais. Essa condenação se deu em razão de uma doença que o laudo pericial constatou com causa. Não foi agravada pela atividade que ele exercia. Ou seja, não foi causada pela atividade que ele exercia, foi agravada. Só que o reclamante, no próprio laudo, consta também que ele continua trabalhando, exercendo o mesmo ofício para a Mitransa. Ou seja, não houve nenhum impedimento, nenhuma incapacidade, nada que atrapalhasse o reclamante. Ele continua atualmente trabalhando na Mitransa, exercendo o mesmo ofício que ele exercia na reclamada. Além disso, R$10 mil para a condição econômica da empresa, que é uma empresa pequena, que vem lutando no mercado de trabalho para continuar ativa e sobrevivendo hoje na atual conjuntura que o país vem passando, é muito excessivo. Então, requer também que, caso seja mantido a de cautela e pelo princípio da eventualidade, que seja reduzido esse valor de danos morais. E também que seja reduzido os honorários periciais que foi deferido em 2.500 para não patamar de R$1.000. Então, requer, por fim, que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença nos pontos combatidos. Eu também, esse caso, eu vou adiar para o dia 2 de agosto. Eu vou refletir melhor diante das ponderações de Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Número 28, ROPS 11.327, 62/2016. Presente, doutora Moana Furlete, pela reclamada. 28, ROPS 11.327. Estou negando provimento ao recurso da reclamante e dando provimento parcial ao da reclamada para estabelecer, devido 7/12 de 13º salário proporcional no ano de 2016 e autorizar a dedução do que pago ao mesmo título, mantendo no mais a decisão de origem. E lhe dou a palavra, doutora. Vou me abster da palavra, Excelência. Muito obrigada. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Obrigada. 21, RO 10, 987, 37, 2015. Presente, doutor Marcos Lopes, pelo reclamado. 21, RO 10, 987.
Estou dando parcial provimento para determinar que a reclamada anote na CPS o exercício da função de supervisora, salvo engano, e também estabelecendo uma indenização de R$10.000 pelos danos morais relativos ao transporte de valores. Decotando também a penalização aplicada à reclamante por litigância de má-fé. E lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, ora relator, demais desembargadores, componentes dessa egrégia turma. Senhor presidente, com relação à retificação da CTPS, uma vez que não houve nenhum impacto no contrato de trabalho nem nos demais pedidos da reclamante, apenas a título de esclarecimento, senhor presidente, a alteração requerida é para coordenadora de ponto de atendimento e não supervisora, excelência. E no tocante à condenação a danos morais... É isso mesmo, doutor. Isso. Salvo melhor juízo, excelência, processo eletrônico, eu não estou aqui com a cópia da inicial, mas, salvo melhor juízo, o pedido de dano moral, ele refere-se a cobranças, a pressão, e não com relação ao transporte de valores. O transporte de valores, ele pede simplesmente um adicional de periculosidade. Salvo melhor juízo. Pois não. O senhor quer completar a sustentação, porque eu vou verificar isso. Quanto aos demais temas, a reclamada está de acordo. Só um minuto. Não, doutor, está no capítulo próprio aqui, ó, danos morais. Ademais, eu estou lendo a inicial. Quando laborou na agência do Cefet, era reclamante quem realizava o abastecimento dos caixas externos, saindo com alotes, com grandes somas em dinheiro, etc. Ah, sim. Então, eu mantenho meu voto e indago se há divergência. De acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Lições, doutor Rosão. Agora tem então, vamos para o eletrônico meu primeiro, porque já está aberto aqui. Então, esse 2.000 tem que sobrestar por causa de dono da obra, né? Isso. Recebeu os acordos? Recebi. Viu como nem eles mesmos estão confusos? Não, eu continuo não entendendo porra nenhuma. Taxão que isso. Está muito confuso, porque não adianta copiar o sistema anglo-saxão sem a disciplina anglo-saxã. Então, tal de turma não acatar o pleno, o regional não acata o TST não acata o Supremo, fica difícil demais. Está pior do que antes. 16. Mesma coisa. Mas o mesmo tema também? Mesmo Sim. tema. Tá. Ela argumenta o 191. 24. É aquele que eu fico vencido, não é isso? Vossa Excelência tem razão, mas vai preso assim mesmo. Porque o TST não cancela a súmula. A súmula. 3. Enquanto o Fux não publicar o acordo, eu não vou cancelar, não. Saiu um acordo do Zé Roberto. Então, esse vencido, o juiz Danilo, exonerava o município de qualquer responsabilidade.
exonerava o recorrente, aliás. É uma. E o J da Fiat? Esse é da Fiat. Sobrestar. Precisa sobrestar. Acabou, né? Não tem mais nada. Por gentileza. Agora vamos para o físico. Parece que tem um apenas. Número 1 ao número 7. Relator, Tem desembargador. divergência de Vossa Excelência? Não, é só sobrestar os 5. Mesma coisa. Dono da obra. Dono da obra. DGS administração. Resto, tudo de acordo. Então, eu passo a presidência a Vossa Excelência e retiro. Muito obrigado, senhor presidente. Boas férias. Eu preciso, é melhor ir para aí, né? Melhor. E não esquecerei da gravata verde. Obrigado. Agora, eu acho que não tem jeito a gente ter essa disciplina americana. Não tem. Se há uma rebeldia. Todo mundo quer brilhar. É engraçado o brasileiro. Isso não é uma mudança que não se faz da noite para o dia. Então, era melhor ter não copiado o sistema anglo-saxão, já que não vai ter não vai obedecer mesmo. Martelo? Ah, tá. Passou o celular para não levar o meu. O martelo chama a corda, Camila. Eu sei. Eu já falei como presente com você? Primeira vez? Não, foi com a Rose na quinta turma, várias vezes. Aqui, eu acho que só fiz com o doutor Vitor. Só um minutinho para meu PDF aqui, por favor. Meu TJE. Começar pelo de... Redação oral à distância? Doutor Danilo, tem um processo... Acessar aqui. Porque tem... Trabalha como terceiro votante. Primeira semana. A primeira semana. É? PJE. Competência relativa, né? Sob o ponto de vista de Vossa Excelência, evidentemente. A situação de contratar uma pessoa numa cidade e transportá-lo para A Praça 1.000 quilômetros. Eu fui juiz de Patinga 3 anos, a Praça Luizense lá é assim. Eles pegam o carro, levam o carro do Rio Grande do Sul, depois mandam ele a pé e depois não. Então, boa tarde, senhores. Nós temos uma sustentação oral à distância que tem preferência. Processo eletrônico, sala de sessão, juiz convocado Danilo, segundo votante, juiz convocado Frederico, terceiro votante, juiz convocado João Alberto. Número 27 da pauta, RO 11-132-36-2016. Está presente no foro de Varginha, Dr. Tiago Cunha
pela reclamada, número 27. Boa tarde, doutor Tiago. O senhor está vendo? Boa tarde, excelências. A audição e a transmissão está boa para o senhor? Só vou aumentar o volume um minuto, excelência. Está perfeito, excelência. Perfeito. Para facilitar a vossa sustentação, eu vou ler a conclusão do voto. Ok. O computador deixa. Eu conheço do recurso, no mérito, dou-lhe provimento parcial para a absolver a ré da condenação ao pagamento de saldo de salários do mês de julho de 2016 e b. adequar a condenação ao pagamento de horas in itinere para 25 minutos diários na ida e 25 minutos diários na volta, de agosto de 2012 até o final do contrato de trabalho, e definir devidos os mesmos 25 minutos diários por percurso, a saber, na segunda-feira, ida, na quarta-feira, retorno, na quinta-feira, ida e na sexta-feira, retorno, do período imprescrito até julho de 2012, mantidos os reflexos deferidos e demais parâmetros. É a proposta. O senhor tem a palavra. Boa tarde, excelências. Diante do voto proferido aí, por Vossa Excelência, data máxima vênia, gostaria de discordar somente em relação à questão em que se concluiu na respeitável sentença recorrida pela rescisão indireta do contrato de trabalho, por entender o douto juiz Acô, pela culpa da reclamada pelo agravamento e pelo dano sofrido na visão do reclamante. Diversamente do entendimento constante da sentença recorrida, excelência, a reclamada jamais se descurou do cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Tanto que, analisando-se detidamente o laudo pericial produzido, verifica que a perita oficial, em momento algum, apontou de forma contundente a culpa da empresa pelos danos a que foram submetidos o empregado. Tanto é verdade, excelência, que é possível se verificar que a empresa tomou todas as providências, seja a emissão de CAT, o afastamento do reclamante em gozo de auxílio acidente para tratamento da lesão do seu olho e ainda, excelência, realizou a mudança de função do reclamante a fim de evitar que o mesmo se mantesse exposto a intempéries, a exemplo da exposição à luz solar, bem como a poeiras, minerais e outras intempéries que poderiam afetar ou agravar a situação da visão do reclamante, excelência. Então, em detida análise, inclusive dos quesitos, resposta aos quesitos de número 9, resposta ao quesito de número 12, é possível verificar que a empresa sempre tomou todas as medidas em relação à saúde e segurança do reclamante, sendo certo que os danos causados à sua saúde não decorreram de culpa da empresa, razão pela qual não se justifica a rescisão oblígua do contrato de trabalho, excelência, sendo esse o ponto em que a reclamada diverge da respeitável sentença recorrida. Obrigado, excelência. No meu voto, eu faço a análise da prova pericial, que o reclamante já possuía uma lesão no olho, foi readaptado, e o EPI que foi fornecido não era adequado em virtude do local de trabalho que tinha muita poeira, e ele já tinha esse problema na visão. Quer dizer, ele tinha problema num olho não, ele... Vou ler aqui, fica mais fácil. Porque deveria ter integral proteção contra o contato com a poeira, o que não ocorreu. E a readequação funcional não foi suficiente para evitar a piora do quadro clínico do empregado, sendo que trabalhar no galpão como batedor
e não como extrator de pedras, melhorou a questão da submissão à luz solar, mas não resolveu o problema da poeira, bastante intensa também ali, como verificou o ilustre perito. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Há controvérsia? Não, excelência. Estamos acompanhando, Vossa Excelência. De acordo com o voto do relator, é como se proclama o resultado. Obrigado. A ordem da preferência dos advogados. Continuando a mesma sala, 35, RO 11.600, 83/2015. Está presente Dr. Marcos Oliveira pela reclamada. 35, RO 11.600-83. Dr. Marcos, pela reclamada, né? Sim, pela segunda reclamada. Reclamada. Vou ler a proposta de voto. O voto é extenso, a matéria é bem... Eu conheço dos recursos interpostos. Declaro de ofício a inépcia da inicial quanto à pretensão de integração salarial de diárias para todos os efeitos legais, com fulcro no artigo 337.4 e parágrafo 5º do CPC. Extinguido o processo sem resolução do mérito. Rejeita a preliminar de nulidade da respeitável sentença por julgamento extra e ultrapetita suscitada pela Transporte Pesados Minas S.A. E, no mérito, dou provimento parcial ao recurso da Transporte Pesados Minas S.A. para limitar a responsabilidade subsidiária que lhe foi imputada aos créditos oriundos dos dias e que comprovadamente figurou como beneficiária dos serviços prestados pelo reclamante, conforme se apurar em liquidação nos relatórios de escolta. Dou provimento parcial ao interposto pela PHD Escolta Limitada para estipar da condenação a multa por embargos declaratórios. E, por fim, nego provimento ao recurso reclamante, mantendo o valor da condenação, que é ainda compatível. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais jogadores dessa egrégia turma, senhor representante do Ministério Público, senhora secretária, servidores, colegas, boa tarde. A questão do recurso da Transportes Pesados Minas, condenada subsidiariamente neste processo, é meramente processual. O reclamante indicou no polo passivo Transpes Potência Logística Limitada, embora Transpes seja realmente o nome fantasia da Transportes Pesados Minas. E eu poderia aqui ler a sucinta petição inicial do reclamante, dos itens 1, 1.1, 1.1.1, 2, 3, 4, 5, até o item 6.1. Não existe uma linha de causa de pedir referente à responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. Passemos aos pedidos. Diante do exposto, faz jus e quer receber alíneas A, não existe B, C, D, E, F, G, até N, sem uma palavra, vírgula ou qualquer menção à responsabilidade subsidiária da Transportes Pesados Minas. Então, pelo simples fato dela constar no polo passivo, ela foi condenada subsidiariamente. É uma questão processual, é uma barreira que entendo e entende a recorrente, intransponível para haver uma condenação. Simplesmente figurar no polo passivo, sem um fundamento em causa de pedir, sem um pedido específico, nada, absolutamente nada. A questão do mérito não foi nem tratada, porque entende até
que o ilustre relator tem razão, se reconhecido isso, mas a questão é processual. De uma empresa que figura na lide, pelo simples cadastro no PJE e indicação na petição inicial. Agora, se não há causa de pedir e se não há pedido nenhum contra a empresa, entende a reclamada que ela não tem como ser condenada na ação. E isso está arguído desde a contestação. Não há causa de pedir, não há pedido, não há nada indicando a responsabilidade subsidiária da empresa. Então, em razão disso, que data máxima vênia do voto do ilustre relator, requer seja dado provimento para que a empresa seja absolvida da condenação imposta, pois não há pedido algum em relação a ela. Qualquer coisa em sentido contrário é o que foi fundamentado em recurso. Entende a recorrente? É mera ilação. Então, nesse sentido, requer seja dado provimento, data máxima vênia do voto do eminente relator, para que a empresa seja absolvida da condenação imposta, ante a ausência de causa de pedir e pedido qualquer direcionado a ela. Não obstante a sempre brilhante sustentação oral, doutor, eu entendo que, diante da simplicidade do processo trabalhista, ela foi incluída no polo passivo, sendo citada expressamente na causa de pedir como beneficiária dos serviços prestados, e no pedido consta a condenação solidária das reclamadas. Então, eu entendo que há, sim, o pedido e não há essa violação ao devido processo, e mantenho minha proposta de voto. Há controvérsias? Presidente, apenas para fundamentar a convergência com Vossa Excelência, a contestação da recorrente dedica 3 parágrafos da inépcia da inicial e mais de 40 a atacar o mérito justamente sobre a matéria da condenação subsidiária. De acordo. É o resultado perfeito? Também estou acompanhando. O resultado eu proclamo. Próximo. 17, RO 10.461, 51, 2016. Inscrito Dr. José Caldeira Neto. Ausente. Processo 17. Autorizar a divergência? Não há? Resultado nos termos de voto do relator. 28, RO 11.173, 91, 2016. Presente, Dr. Edson Gutierrez, pelo reclamante. Processo 28, RO 11.173. Pode fazer as coisas com calma, doutor Edson. Obrigado, excelência. Prontinho. Indo à conclusão, eu conheço os recursos interpostos. No mérito, nego provimento ao apelo empresário e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000 e majora o valor da condenação para R$45.000 com custa de R$900 pela reclamada. É a proposta. Com a palavra, doutora. Pois não, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, aqui, com relação ao anseio da empresa, o autor, que nós aqui estamos representando, espera que seja mantida a proposta de voto de Vossa Excelência. Agora, como o recurso do autor, senhor presidente, insiste o autor com relação aos danos morais, se Vossa Excelência entender, que o mesmo seja elevado, como já tem, e aqui nós o fazemos a título de ilustração, em algumas outras turmas, inclusive hoje uma das turmas, que, com relação ao valor de danos morais, fixou em R$15.000. Então, o provimento no recurso do autor é no sentido de se elevar a condenação em danos morais para um valor maior acima de R$5.000. É o que se espera. Vou ser preso? Segundo votante ou doutor? De acordo, excelência.
Eu também estou de acordo. Então, de acordo, temos voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutora. 14, RO 10.303-33-2016. Presente, Dr. Paulo de Tarso Bueno, pela reclamada. 14, RO 10.303. Indo à conclusão do voto, doutor Paulo, eu conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade por negativa de contradita, no mérito dou-lhe parcial, provimento parcial para quê? Em lugar de deferir a indenização de seguro-desemprego, deferir a entrega do TRCT e guias CDSD para possibilitar o recebimento do mesmo, em prazo e multa por descumprimento a serem definidos em execução de sentença. Obrigação essa que será convertida em obrigação de pagar, caso o não recebimento do benefício decorra da culpa do empregador, conforme restar provado nos autos, e mantém o valor da condenação. É a proposta. Com a palavra, doutor Paulo. Boa tarde demais componentes da turma. A empresa insiste aqui na questão da validade do pedido de demissão. A prova realmente foi no sentido de que ele teria tido uma reunião com os chefes, saiu chorando e alega que, em razão disso, teria sido coagido a pedir a demissão. Data vênia, essa prova teria que ser robusta nesse sentido da coação e data vênia, até conversando com os colegas aqui a respeito desse assunto, a questão aqui, se ele saiu chorando, não foi à toa, data vênia, excelência. Porque se ele fosse realmente inocente, ele não sairia chorando. Ele sairia, era inconformado e não teria feito o pedido de demissão. Então, ele provavelmente era culpado pelo fato. E o fato, até o próprio fato que é alegado, de que ele teria entregue uma roupa, ele era do almoxarifado e teria entregue uma camisa para uma pessoa de outro setor. Data vênia, para ele alegar que isso aqui não foi uma apropriação indébita, alguma coisa nesse sentido, ele teria que demonstrar que houve um erro, que existia um motivo para um erro. Se houve, a mesma coisa dele tirar uma coisa da empresa, ainda que seja para um colega de outro setor ou de um terceiro e tal, isso, data vênia, é um fato realmente grave e, por isso, ele pode ter, sim, pedido a demissão, mas não porque a empresa coagiu. Não existe essa prova de forma expressa dessa coação. Então, data vênia, deve ser validado o pedido de demissão e a questão também afeta também esse dano moral, que deveria ser excluído ou, na pior das hipóteses, reduzido o valor. Obrigado. A minha proposta de voto, eu faço análise da prova oral e entendo que realmente ocorreu um problema com o empregado que trabalhava no almoxarifado e ele foi chamado. E todas as circunstâncias levam ao entendimento de que ele foi coagido a pedir demissão. Eu mantenho minha proposta. Doutor João Alberto e doutor... Primeiro que vota é o doutor Frederico, perdão. De acordo, senhor. Doutor João. Eu também estou acompanhando Vossa Excelência por todas as razões que estão mais que suficientemente postas no voto. Então, de acordo com o voto do relator, por unanimidade. Obrigado, boa tarde. Tá, doutor Paulo. Número 11, Porque saiu da reunião dele, foi... RO 10.266-52-2017. Inscrito, Dr. Cândido Souza Filho, ausente. De acordo com o voto do relator? Número 11, RO 10.266. Só tem aquela divergência. Só tem uma divergência. Então, de acordo nos termos do voto do relator. Todos de acordo. Também desapaixonado. Inscrição feita na sala de sessão, processo número 22 da pauta, RO 10.666-71-2016. Presente, Dr. Bruno Oliveira, pelo reclamante. Processo 22, RO 10.666.
Indo à conclusão do voto, eu conheço os recursos interpostos, já em harmonia com o entendimento da turma, e no mérito nego-lhes provimento. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a quem cumprimento os demais ilustres desembargadores dessa egrégia turma. Fico realmente agradecido pela proposta de voto e me abstenho da palavra. Perfeito. Doutor Frederico? Estou de acordo, senhor. Também estou de acordo. Todos de acordo, não temos voto relator. Muito obrigado, Resultado senhor. proclama. Outra inscrição feita na sala de sessão do mesmo advogado, número 32 da pauta, RO 11.354, 68/2015. 32, RO 11.354, 68. Também indo direto à conclusão, eu conheço do recurso e nego-lhe provimento. Eu tenho a palavra. Doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, também Da me mesma abstenho. forma? Exatamente, da mesma forma. Acompanho, excelência. Também estou acompanhando Vossa Excelência. De acordo, nós temos voto relator. Muito Boa obrigado, tarde, excelente relator. tarde, boa semana. Próximo. Nessa sala acabaram as inscrições. Na próxima, então, liberar os advogados e depois a gente vai. Próxima sala, processo eletrônico, com sustentação oral, processo, sala de relator, juiz convocado Vitor, segundo votante, juiz convocado Danilo, terceiro votante, juiz convocado Frederico. Processo número 9 da pauta, RO 10.298, 05/2015. Inscrita a doutora Raquel Silva, ausente. Apesar da ausência, eu tenho uma pequena divergência aqui quanto à interrupção da prescrição. Passo é que só merece no nosso ordenamento uma vez, para no artigo 200 do Código Civil. Aqui a parte está se valendo do Instituto mais de uma vez. Parece um caso de abuso de direito, está na situação. O terceiro votante é o doutor? Doutor Frederico. Vou pedir Vênia para acompanhar a relatoria, excelência. Por há uma outra divergência, não? Como? Há uma outra divergência em relação à falta de garantia de Vossa Excelência, não há? Não é nesse, não. Ah, tá. Matéria única. É o 10.298, doutor. Eu estou embarcando no processo errado, excelência. Só um instantinho. Pode desembarcar confortavelmente. Já desembarcar é uma expressão tanto quanto perigosa ultimamente, né? A opção da prescrição. Enfim. Processo. O presidente está perdendo aqui de 3. Vou acompanhar isso. Perfeito. Então, fica proclamado o resultado, vencido parcialmente o terceiro votante. Né? Tocante à interrupção da prescrição da 7ª e 8ª hora extras para os cargos técnicos. Número 11, RO 10.524, 14/2015. Está presente doutora Maria Luísa Sá, pela reclamada. 11, RO 10.524. Com a palavra o relator para a conclusão do voto. Vontade. Dar provimento, dar provimento.
Com a palavra, doutor. Excelência, eu aguardo a primeira divergência, se possível. Segundo votante, né? Estou de acordo. De acordo, senhor. Então, nos termos do voto relator, é o resultado. Muito obrigada, Proclamo. boa tarde. Boa tarde. Processo número 7, RO 10.247, 13/2015. Está presente o doutor Fernando Teixeira pelo reclamante. Número 7, RO 10.247. Para a conclusão do voto, o eminente relator. Pelo reclamado e pelo reclamante. No mérito, dou parcial recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento de 2 horas trabalhadas além da sexta. Parcial o recurso do reclamante para determinar horários periciais sejam pagos na forma da resolução 6. Reduzindo o valor da condenação. Uma palavra, doutor. Excelentíssimo senhor juiz-presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos desta igreja turma, excelentíssimo senhor juiz-relator, professor Vitor Salino, em que pese a propositura de voto de Vossa Excelência, o reclamante pede vênia para que, no que pertine ao provimento, a proposta de provimento dada à empresa, que ela não seja acompanhada aos demais, senão revista por Vossa Excelência. Pedimos para que o recurso do banco não seja provido e, com relação aos pedidos do reclamante, que haja o provimento de acordo com o que foi posto no recurso ordinário, especialmente quanto àquelas questões que imputa ao banco a responsabilidade pelo princípio da aptidão de prova para apresentar as provas documentais, especialmente aquelas que demandaram perícia e que o perito solicitou ao banco. O banco, de uma maneira inexplicada, ele não junta esses documentos e aí acaba que depois a sentença imputa ao reclamante essa responsabilidade, mesmo ele não sendo, dentro do princípio da aptidão de prova, o mais apto a produzi-la, diante desses documentos estarem de posse do banco. Tem também a questão das confissões, da confissão do preposto, tem isso também a questão da prova emprestada, juntada, especialmente com relação aos planos de cargos e salários, aonde ficou notório que existe esse plano dentro do banco, mas que eles não consideram. Então, assim, também é uma matéria já repetida aqui nesse tribunal. Nós pedimos para que seja dado provimento a esses aspectos. E com relação ao do banco, que a sentença seja mantida, especialmente essa proposta de redução das horas extras. Gente, relator, se quiser dar algum esclarecimento, o voto é extenso e fica à vontade. Eu, como segundo votante, estou inteiramente de acordo, doutor Federico. Só observando que o autor permitiu o encerramento da instrução sem protestar por essa exibição, que agora levanta em tribuna, convijo também, Excelência. Então, o resultado proclamo. Boa tarde, doutor. 19, RO 11.230, 12/2016. Doutor Fernando está presente pela reclamante. Número 19, RO 11.230, 12. A palavra, relator. Parcial provimento ou da afastar a prescrição da pretensão, pagamento das diferenças, total da conta vinculada.
a palavra. Excelentíssimo senhor juiz, com relação aos pontos que convergem com a sustentação anterior, a gente mantém ao que foi dito. Acrescentamos aqui também o aspecto, especialmente das horas extras, aquelas designadas além da sexta, né, a 7ª e 8ª hora, entendendo que, de fato, a reclamante não exercia um cargo de confiança bancária, e também com relação aos mesmos pedidos de diferença de salário, com relação às questões, especialmente das provas que o banco deveria de acostar aos autos e não foi feito. Da mesma forma, o voto é extenso. Eu sou o segundo votante. Eu acho que o doutor vai se reportar aos termos, doutor. Então, eu estou de acordo. De acordo, excelência. Então, nos termos do voto, o relator. Ok, boa tarde, obrigado. Boa tarde, doutor. Número 8, RO 10.258, 36/2015. Está presente o Dr. Euler Gomes pelo reclamante. Número 8, RO 10.258. Relator, por favor. Parcial para provimento. Dado o pagamento de 1 hora extra em intervalo. Parâmetros da sentença, majorando a condenação. Doutor Euler, com a palavra. Provimento ao intervalo. Só com relação ao intervalo. O adicional é de 50%, né, excelência? Vou aguardar um voto divergente, nesse caso. O segundo votante, estou de acordo. Doutor Frederico, de acordo. Nos termos do voto, relator. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos e bom trabalho. Processo físico com sustentação oral pendente. Número 14 da pauta. RO 1352, 2013, 036. Relator, juiz convocado Vitor. Revisor, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, juiz convocado Frederico. Número 14. Está presente doutora Daniele Cristina Dias, pela primeira recorrente. Esse processo não. Esse é só um advogado. O senhor também está presente? Sim, senhor, excelência. Por quem? Primeira reclamada. Primeira reclamada e segunda reclamada. Só a primeira, excelência. Ah, perdão, estão os dois juntos, né? Então, não, esse é do outro processo, não? Ah, não. Não entendi. Desculpa. TFR, excelência. Pois não. E a senhora está pelo reclamante? Pela reclamante. Pela outra reclamada? Não, pela reclamante, excelência. Reclamante, desculpa. Então, doutor Vitor, com a palavra. A conclusão, senhor presidente, é no sentido de a preliminar negar provimento ou recurso. Provimento parcial, recurso interposto. Para esse Com a palavra, a advogada da reclamante. Primeira advogada. Boa tarde, senhor presidente, demais membros dessa egrégia turma. Bom, no caso dos autos, a reclamante ela prestou serviço durante vários anos na empresa. Restou incontroverso que desde 2006 ela prestava os serviços lá na reclamada. E o doutor juiz de primeiro grau, ele indeferiu o pedido de anotação da carteira no período anterior, sob a argumentação de que tratar-se-ia, no período anterior, de uma natureza cível, haja vista que ela detinha um escritório de contabilidade. Contudo, excelência, é importante destacar que as testemunhas ouvidas no feito, seja as que foram diretamente neste processo, seja as que utilizou como prova emprestada, até do processo do paradigma, a testemunha Felipe, que foi gerente lá da empresa, informou que o contrato, que mantinha contato diário, né, com o escritório lá de TFR localizado em Juiz de Fora, e que a reclamante sempre prestou as mesmas atividades. Não bastasse, verifica-se pelo depoimento dos senhores Jairo e da senhora Karina, que trabalhava em uma outra empresa, numa loja, numa porta de frente à
à sala da reclamante, lá dentro da ArcelorMittal, que ela informa que desde 2006 a reclamante trabalhava lá, que era ela que pegava o conhecimento, ela fazia a liberação das cargas. E isso, de forma nenhuma, pode ser considerado como um serviço meramente contábil. E ainda que se entendesse dessa forma, se não houve uma modificação e teve a carteira assinada, não tem a menor razão para que não seja reconhecido o vínculo no período anterior. E não bastasse, no que tange às horas extras, é importante frisar que restou em controvérsia que a empresa detinha mais de 10 empregados, que ela tinha a obrigação de juntar os cartões de ponto, que ela mantinha a anotação de espelho de ponto e que não juntou. Contudo, apesar de informar que deveria ser, nesse caso, aplicada a súmula 338 para considerar a verdadeira jornada inicial, o juiz afastou a jornada alegada e fixou em turnos sob o argumento de que a testemunha Jairo teria informado que via a reclamante às 6h30 e já viu o reclamante às 22h30. Mas isso, de maneira nenhuma, significa que ela trabalhava em turnos. Importante destacar que a própria testemunha Karina, essa em que desde 2006 trabalhou lá também, na verdade, de 2002 ela já trabalhava, ela informa que no local funcionava de 6 até as 23 horas e que tanto a reclamante quanto, no caso, o seu marido, que foi na ata de prova emprestada, que eles ficavam lá em ambos os turnos, ela os via lá, ambos os turnos que ela, depoente, fazia. Ela via tanto quando ela estava de manhã, quanto quando ela estava à tarde, ela via eles o tempo todo. E que eles não faziam revezamento de turno. Da mesma forma, o depoimento da testemunha da empresa não pode ser levado em consideração, já que, pelo menos quanto à fixação de jornada, já que ele informa que não trabalhava diretamente com eles, que já visitou a filial, que as visitas ocorriam em um dia a cada 15 dias. E esse depoimento não pode ser considerado forte o suficiente para afastar aí a jornada ou para comprovar a jornada que ela fazia. Da mesma forma, no que tange à equiparação salarial, foi apesar de ter a própria empresa reconhecido a identidade de função e que o paradigma recebia uma remuneração superior, alegou simplesmente que este detinha maior conhecimento técnico. A única testemunha que informou isso foi a da empresa, que também, como ressalto novamente, não detinha contato diário com eles, você ficava lotada em Piracicaba, e simplesmente falou, detinha maior conhecimento técnico. Só limitou-se a isso. E contato com o motorista, mas com base em quê ela está falando de conhecimento técnico? Que conhecimento técnico seria esse? Não tem uma explicação sequer. Seria muito fácil pagar um salário maior para qualquer pessoa e falar, não, ela tem maior conhecimento técnico. Basta uma simples palavra dessa forma, uma frase dessa forma, sem apontar uma coisa que fosse. O que teria a mais? Até porque, ainda que se fosse em tempo, ela estava mais tempo que ele. Então, por quê? O que seria esse maior conhecimento técnico? Sequer para poder defender. Não consigo nem demonstrar como poderia não ser considerado conhecimento técnico, já que não tem a menor explicação em relação a isso. Então, Data Vênia pede seja dado provimento ao recurso. Com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, demais companheiros dessa turma. Excelência, aspecto importante que acho que merece ser ressaltado, ao final da audiência de instrução, foi oficiada a ArcelorMittal para que informasse no processo o número de carregamentos que a TFR realizava. E esse documento veio aos autos e em sentença não foi analisado. A reclamada apresentou embaixo de declaração e, mesmo assim, o juiz de primeira instância não manifestou com relação a isso. Chama a especial atenção, excelência, porque do cruzamento deste ofício com a prova oral produzida, vai ficar comprovado que na unidade de Juiz de Fora,
que a reclamante se ativava, eram pouquíssimos carregamentos diários, algo em torno de 6 carregamentos no máximo. E analisando a prova testemunhal, principalmente o depoimento do senhor Paulo Roberto Checoli, ele fala o seguinte, Excelência, que a reclamante trabalhava de 7 às 17, no período que estava sozinha, e depois de 6 a 14. E a sentença não levou em consideração esse depoimento, e ainda mais não levou em consideração esse ofício que veio da ArcelorMittal. Baseou-se, Excelência, no depoimento de uma testemunha que não trabalhava em Juiz de Fora, trabalhava em Piracicaba, uma testemunha que estava 7 anos em contrato suspenso, e uma testemunha que ficava 2 a 5 dias fora da unidade de Juiz de Fora. Então, entende a reclamada, Excelência, que a prova, que o alicerçamento da sentença foi frágil e deixou de considerar um depoimento forte da testemunha da reclamada e ainda assim deixou de considerar esse ofício, que é muito importante, da ArcelorMittal. Em razão disso, requer que seja dado provimento ao recurso da reclamada. O relator gostaria de acrescentar? Detalhe pertinente à decisão. Prática que está mais a ausência de provimento dos embargos de declaração. E houve ocorre que no corpo há um aclaramento, a parte questiona a própria justiça da decisão, matéria que está sendo analisada pelo porquê parte eu estou mantendo integral a proposta de voto encaminhada a Vossas Excelências. Como segundo votante, eu acompanho integralmente o relator, registro o recebimento memorial, analisei com cautela e eu entendo que a matéria fática foi analisada de forma bem fundamentada pelo eminente relator. Terceiro votante. Senhor presidente, acusando o recebimento de memorial, nós pedimos vênia para ficarmos vencidos em relação à questão das horas extras. Nós deferiríamos com base na súmula 338. E equiparação salarial por entendermos que não houve efetiva prova de que a perfeição técnica do modelo era maior. Está vendo? Prevalece o voto do relator, vencido o terceiro votante, no tocante à equiparação salarial e às horas extras. Reclamante. Boa tarde. Reclamante. A reclamante. Número 8, AP número 1, 2017-053, relator, juiz convocado Vitor, revisor, juiz convocado Danilo, terceiro votante, juiz convocado Frederico, número 8. Está presente a doutora Júlia Campos, pela agravante. 8? 8. 10.258. Número 8. Não, é do físico. Perdão? Processo no PJE, desculpa. É o recorrente. Gardênia. Expresso Gardênia Limitada. Perfeito, obrigado. Presidente, eu estou sem o voto físico aqui e estou retornando. Não, eu estou retornando a pauta. Já estou pronto para proferir o voto, até porque é muito singelo na medida em que nós não estamos conhecendo o agravo de petição por falta de garantia do juízo. Doutora, a questão aqui é apenas garantia do juízo. Então, se Vossa Senhoria se limitasse só a esse aspecto, seria bem interessante. Qual a palavra? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais membros dessa egrégia turma. Com relação à garantia do juízo, a agravante informa que apresentou nos autos da ação trabalhista bem
a penhora. Entretanto, essa apresentação foi totalmente menosprezada pelo juiz de primeira instância, que, posteriormente a essa apresentação, determinou a ordem de bloqueio dos créditos agravantes junto à CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Nós manifestamos nesse sentido, todavia não houve expresso pronunciamento do juízo. Então, tendo a agravante apresentado um bem de modo a garantir a execução, a gente entende que o juízo estava garantido, cumprindo assim os requisitos de admissibilidade para o presente agravo. Complementar? É isso, presidente e dignos julgadores. A parte ofereceu um bem que não foi aceito pelo juízo, não se materializou a penhora, não se aperfeiçoou, portanto, o ato processual, e isso é a expressa confissão de que o juízo não está garantido, estou mantendo a posição. Eu, como segundo votante, estou inteiramente de acordo? De acordo, senhor. Então, ficam proclamados os votos no termo da proposta de voto do relator. Boa tarde, doutor.